Então, hoje é 29 de abril de 2010, entrevista com Laurindo Junqueira, feita pela Janaína e pelo Júlio. Então, Laurindo, queria saber onde você nasceu, quando, como que era a sua família, a composição da sua família, a formação escolar, religiosa, sua e da sua família. Eu nasci em Santos, Janaína, em 1945, no final da guerra, né? O mês e o dia? 13 de outubro. E por que eu nasci em Santos? Esse é um detalhe importante que tem muito a ver com o futuro, né? Porque meu pai era militar e ele estava sediado em Santos, vindo de Osasco, por conta de um esquema militar de defesa do porto e também da usina hidrelétrica da Henry Border, né? Então meu pai comandava um destacamento que estava sediado ali naquela região. E ele havia recém-casado com minha mãe, então eu nasci lá por conta disso, né? Meio de passagem, assim, né? Em Santos, né? E isso também tinha um outro fundo interessante, é que meu pai era camponês, recém-egresso do interior de São Paulo, né? Da região de Promissão, Lins, Avanhandava, né? E que havia sido voluntário no Exército e voluntário da FEB, né? Com a intenção de combater o nazismo e o fascismo, né? Então é uma coisa interessante esse espírito da época. Mas ele não foi para a guerra? Não foi por razões médicas, ele não passou no exame médico, né? Ele prestou 2 vezes, ele se propôs a 2 vezes ir para a guerra e não conseguiu. Ele havia tido leishmaniose e o mosquito havia comido o septo, né? Então o médico americano que fez o exame dele julgou que ele seria incapaz para enfrentar condições físicas e tal, né? O que era uma grande besteira, né? Porque ele era campeão de natação, de corrida, essas coisas, tudo era bastante esportista. Mas enfim. E isso, quer dizer, esse espírito de combate ao nazismo, né? Quer dizer, ele era uma coisa tão forte naquela época no Brasil, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Que eles acabaram sendo ampliados pelo Partido Comunista do Brasil, naquela época, né? Era o nome do PCB, né? E então eles constituíram uma célula dentro do Exército Brasileiro, que era clandestina dentro do próprio partido. Era uma coisa interessante isso, né? Quer dizer, a direção do partido, ela não tinha conhecimento do esquema militar do próprio partido. Era um comando, digamos assim, paralelo, né? E foi uma coisa tão interessante naquela época, porque eu nasci dentro dessa célula do partido, né? E eu assistia, desde muito criança, o tráfico de armamento do Exército Brasileiro que estava sendo desviado para a preparação da Revolução Comunista, né? Eles chamavam esse agrupamento aí de anti-mil? Depois eu fiquei sabendo que era anti-mil que chamava. Não sei. Não sabe. Eu não conhecia, né? Tem vários nomes, né? Ah, é? Mas um que se fala é anti-mil. Que coisa. Então, eu me lembro muito dos militares que participavam da célula, né? Especialmente do Major Rebelo, eu não me lembro, que era o coordenador da célula, né? E eu, desde criança, então, quer dizer, era um negócio interessante, porque era uma gráfica do Partido Comunista que funcionava com o Reco-Reco ainda, para um movimento nos quartéis sediados em Osasco, né? Depois em Santos também, e também nas fábricas. Então era um pessoal que, apesar de estar sediado dentro dos quartéis, eles também tinham uma atividade de propaganda comunista nas fábricas, né? Bom, então eu me acostumei com o Reco-Reco, o barulho do Reco-Reco rodando de madrugada, desde muito criança, né? E de armamento, né? Aprendi a mexer em armamento, né? Pesado que passava, né? Muita munição, muito armamento que vinha do Rio Grande do Sul, por exemplo, de unidades do Exército que passavam pela minha casa, né?